Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia. Graças a Deus nós estamos de pé. Hoje é mais um dia com a graça de Deus. Hoje é domingo, dia 6 de abril de 2025, e eu estou aqui mais um dia para agradecer ao Senhor pelas maravilhas, pelas misericórdias dele, que é grande na minha vida e na sua vida. Você crê? Deus é maravilhoso. Então vamos lá meditar na palavra dele, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Se não fosse a força dele, eu e você não estaríamos de pé, mas a graça dele nos alcançou, o amor dele nos invadiu, nos envolveu, e é por isso que nós estamos aqui, é motivo de nós se alegrar. Por quê? A alegria do Senhor é a nossa força, ele é a nossa salvação, amém? E a palavra de hoje se encontra em Lucas 4, uma palavra bastante conhecida que Deus quer nos falar nesse dia, sobre a tentação no deserto, a tentação que Jesus passou. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias ele não comeu coisa alguma, mas terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se és tu, o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levantou-se de um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou ao quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tu serás teu, tudo será teu. E Jesus respondendo lhe disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele servirás. E levou-me também em Jerusalém até no pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E disse-lhe respondendo, e Jesus disse-lhe respondeu: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo e toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. É uma palavra muito forte, uma palavra bastante conhecida. Quando Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto fazendo jejum, ele fez um jejum, só que terminou, ele teve fome. E aí o diabo chegou bem na hora da fraqueza de Jesus. Porque Jesus ele viveu aqui nessa terra como homem, como eu e você. Ele sentiu fome, ele sentiu sono, ele sentiu as dores que a gente sente. Tudo ele sentiu na carne, porque ele teve que descer como homem para sentir o que eu e você muitas das vezes passamos. E ali, só que o inimigo ele é inteligente, sabe? Porque ele conhece a palavra de Deus, só que ele não vive. Aí tá a diferença. O diabo, ele conhece, ele sabe, mas ele não vive. Então, ele sabe da Bíblia de capa a capa. Só que ele não vive. Por que ele não vive? Porque ele não tem mais a chance. Ele já perdeu a chance dele de subir para a glória. E como ele perdeu a chance dele, ele fica tentando as nossas vidas aqui na terra. Mas o nosso Deus é maior. Então, se eu e você formos fortes, nós iremos conseguir vencer as artimanhas e a cilada de Satanás contra as nossas vidas. Você crê? E aqui, o diabo, ele era muito esperto. E ele viu que ele chegou na hora que Jesus estava muito frágil. Muitas das vezes é assim. O inimigo, ele vem chegar nas nossas vidas na hora que a gente estamos frágeis. Ele sabe o nosso ponto fraco, o nosso momento fraco, porque nós somos pó, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Enquanto eu e você estivermos aqui no mundo, nós somos pecadores sim. E se nós não vigiarmos, o inimigo vai vir na hora da tentação e a gente vai cair. Então a gente tem que olhar para Deus e pedir para Ele nos cobrir com o teu sangue dele, para nós conseguir passarmos e vencermos todas as tentações e ciladas e armadilhas do diabo. Amém? Nesse dia é para você se fortalecer nesse dia. O Senhor nos fala: reveste da armadura de Deus.
E ali, Satanás fala que ele pediu, né, para Jesus transformar a pedra em pão. Jesus, ele tinha o poder de fazer isso? É lógico que ele tinha, porque Jesus é Deus, é o nosso Pai que está no céu. Mas ele estava ali querendo provar, fazer Jesus pecar. Mas Jesus é sábio. Jesus, com aquela simplicidade, ele não cedeu aos ouvidos de Satanás. Por mais que ele estava frágil, Jesus estava cansado, Jesus estava com fome, Jesus estava com sede. E ali o diabo ele oferece prato para Jesus. Mas Jesus é muito sábio. E ali ele não se contentou na palavra que Deus falou, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele foi e mostrou toda a glória, todos os reinos do mundo que Jesus poderia ter. O que Jesus fala? Sai para trás de mim, Satanás, porque somente adorarás o Deus e a ele servirá. Então não era para adorar as coisas mundanas que Satanás estava oferecendo para Jesus. E aí Jesus venceu mais uma vez. Aí novamente o diabo não muito contente. O que ele fala para Jesus? Se atira-te daí para baixo. Você conhece muito bem, você sabe a palavra que quem tira sua própria vida não tem direito à salvação. É bíblico. Suicídio, não pode. E ali Satanás estava no ouvido de Jesus para Jesus fazer isso. E ele usou aquela palavra que está em Salmo 91, né? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos e que o teu pé não tropece com alguma pedra. Olha como que ele é esperto, ele usou a palavra de Deus para afrontar o próprio Deus, mas ele foi destruído, derrotado, porque ele não teve poder. Aí que o Senhor Jesus responde? Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele expulsou Satanás, ele repreendeu Satanás, que não era para Satanás ficar falando essas coisas para ele, porque Jesus ele estava frágil. Ele estava como um homem, ele estava, mas ele venceu o jejum, ele venceu as oferendas, o prato que Satanás ofereceu para ele. Então o que o Senhor quer falar comigo e contigo nesse dia? Que é para nós vencer, que é para nós ser forte e vencer todas as tentações, todos os pratos, os manjares que o inimigo prepara contra as nossas vidas. Nós temos que guardar essa palavra no nosso coração, porque se Jesus, sendo homem, ele conseguiu, nós também conseguiremos, porque ele é a nossa força, ele é a nossa alegria. Então, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra hoje. Creia que nenhuma tentação no deserto, não importa o deserto que você está. Nós temos passado por um deserto muito grande. Eu creio que um dia chegará fim no meu deserto. E você também tem que crer que um dia vai chegar fim no seu deserto. Mas passa com Jesus. Passa pela prova dando glória a Deus. Ai, como que é difícil passar pela prova dando glória a Deus. Mas é dessa forma que Deus ele me quer e que Deus te quer. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer o Senhor. Pedir para Ele nos livrar de toda tentação, de todo mal. E que Ele venha nos dar sabedoria para nós responder as palavras certas, assim como Ele respondeu, né? Jesus, Ele foi sábio, Ele respondeu as palavras certas e por isso Jesus venceu a tentação como homem. Então eu e você, nós venceremos em nome de Jesus, amém? Eu profetizo um dia de paz, de bênção, de vitória. Se você não for trabalhar e vai ficar no seu lar, que o Senhor venha abençoar o seu dia. Que o seu dia venha a ser próspero, cheio da graça e da presença de Deus. Aqueles que vão trabalhar, que o Senhor também abençoa, cobre eles com teu sangue, livra de toda tentação, de todo mal. Em o nome de Jesus, é no nome de Jesus que eu peço, que eu clamo, e eu já agradeço pelo milagre, pela bênção, pela cura recebida nesse dia, em nome de Jesus, amém? Levanta as tuas mãos e declare, eu tomo posse dessa palavra, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus, que o meu deserto hoje vai ter um fim. Você crê? Eu creio, eu tomo posse. O meu deserto hoje chegou ao fim, porque Deus é um Deus de providência, Deus é um Deus que tudo vê e tudo pode fazer por mim e por você. Amém? Que Deus abençoe vocês e que a graça, o amor, o Espírito Santo de Deus venha te envolver hoje e que você vai contar milagre, vai viver milagre pela fé, em nome de Jesus. Amém? Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Amém?